Eu já quero que você pegue a sua Bíblia, como eu fiz, e abra, como eu já abri, em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao 16. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto, no capítulo 2, do verso 1, e pretendo, com a graça de Deus, chegar ao 16. O apóstolo Paulo, quando vocês vão encontrando, eles já vão colocar no rodapé, ele estava justificando, por assim dizer, a maneira como ele chegou naquela cidade, naquela região, pregou o Evangelho. Por que ele pregou o Evangelho como pregou? E por que era importante aquelas pessoas saberem o motivo pelo qual ele agiu daquela maneira. Nós temos uma palavra de Jesus que é mal interpretada. Você já leu Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, também vocês serão julgados. Jesus está falando isso sobre o nosso irmão, num relacionamento fraternal, num relacionamento humano. Mas quando a Bíblia fala sobre uma igreja, sobre uma denominação, sobre um profeta, sobre um pastor, a Bíblia tem uma outra recomendação. Por exemplo, o apóstolo João, que era o apóstolo mais íntimo de Jesus, mais próximo, quem o Senhor mais amava, dizia que nós devemos provar os espíritos para saber se eles são de Deus. Por que? Ele justifica. Porque há muitos falsos profetas, há muitos anticristos no mundo. Então eu preciso saber se aquilo é coerente com o Evangelho. O próprio Cristo nos mandou provar a árvore, conhecendo-a pelo fruto. Se uma árvore é boa, ela vai dar um fruto bom. Se ela é má, ela vai dar um fruto mau. De modo que nós temos que ter esse discernimento. Talvez você esteja num lugar e esse lugar esteja errado. Talvez você esteja manifestando uma fé, vivendo uma fé, praticando uma fé, e esta fé não seja a fé do Evangelho. Como que eu vou descobrir, pastor? Você tem que ir às Escrituras, e como os bereanos fizeram, conferir se aquilo que está sendo dito e praticado é coerente, é conforme aquilo que está nas Escrituras. E aí o Paulo, só para a gente fazer o nosso confronto hoje, começa assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aquela era uma região muito influenciada pela filosofia grega, pelo pensamento grego. E o Paulo, apesar de que ele praticava, ele fala isso inclusive em 1 Coríntios 9, ele se fazia louco para os loucos, fraco para os fracos, sem lei para os que estivessem sem lei, ainda que ele sempre esteve debaixo da lei de Cristo. Ele não usou aquela camuflagem na sua pregação. Nós não podemos usar camuflagem. Por exemplo, você chega num lugar para pregar a palavra e aí aquele lugar tem uma cultura, tem uma influência, tem uma metódica muito grande, e aí o pregador chega ali com medo de falar algumas verdades, com aquele pensamento, essas pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Então Paulo diz, olha, quando eu cheguei aí em Corinto, eu sabia, eu como um homem que sou, inteligente como eu sou, conhecimento que tenho como tenho, eu sabia que vocês sofriam das influências da sabedoria e da filosofia grega, mas eu não fiquei passando pano na cabeça de vocês. Eu fui aí e preguei o Evangelho, anunciei a palavra, anunciei o ensino de Deus. E é assim que a gente tem que ser, é assim que a denominação que nós fazemos parte tem que tratar. Nós temos que pregar o Evangelho, tem que ser pregado. Pastor, eu vejo isso acontecer hoje.
principalmente quando se fala de jovens. A gente tem que falar a língua do jovem, a gente tem que entender o mundo do jovem. Mas isso é cultural. Você já percebeu? Cultura muda. Faz uma leitura de algum bom livro de história que você vai ver, para não ir muito longe, mais um século de um estudo comportamental. Em algum livro sociológico você vai encontrar isso, sociológico com cunho em história. Você vai ver como que era. Vamos pegar 100 anos para cá, a juventude dos anos 1920, 1930, 40, 50, quando o missionário R.R. Soares nasceu, por exemplo, em 47. Podia você conversar com seu avô, com seu pai, pergunta para ele como que era a juventude da década de 60, da década de 70, da década de 80, que é a minha década, apesar de que eu tenho só 25 anos, mas eu cresci na década de 80. A década de 90, quando eu já era adolescente, já estava caminhando para os meus 20 anos, a geração dos anos 2000, a geração dos anos 2010. E agora essa geração que pegou a infância da pandemia, a geração que ficou 3 anos trancada dentro de casa, há comportamentos diferentes, há maneiras diferentes, mas o ser humano, meus irmãos e minhas irmãs, é o mesmo. Mesmo pecado, aquilo que você lê nos evangelhos, Jesus falando do pecado que nasce no coração, o ser humano desde a queda é o mesmo ser humano. Ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele mente, ele se prostitui, ele desobedece pai e mãe, ele não se sujeita às autoridades, ele é manhoso. A maioria dessas doenças, que são doenças da psique, elas têm sim uma questão orgânica envolvida, por isso que quando a pessoa toma um remédio, ela se sente melhor. Falta para a gente vitamina D, falta um monte de coisa. Mas assim, tirando a parte orgânica, que é de falta de vitamina, de nutriente, dos alimentos que a gente hoje tem que não são adequados, a maioria são questões de, sabe, é manha mesmo. Outro dia eu estava observando uma pessoa, e eu vou assim ser bem superficial para nem ela, se estiver me assistindo, saber que eu estou falando dela. Mas ela é uma pessoa que tem ela diz que tem, e há um diagnóstico, ela tem um determinado problema emocional, não vou citar qual seja. Mas só acontece quando ela está em casa. Ela trabalha, ela vem na igreja, ela, por exemplo, quando me pede atendimento, ela passeia. Agora, nas férias, vai passear, vão viajar. Não vai ter problema. Aí eu fiquei outro dia pensando assim, falei, é um pocão de sem vergonhice. Porque era igual o pastor Nivaldo está aqui, ele vai rir. Nós tínhamos uma obreira que ela, toda vez que falava para ela ir para o evangelismo, ela ficava doente, ela ficava bem, falava, agora vai ter um evangelismo. Aí ela, eu estou doente. Mas caramba, me perdoe falar essa palavra, só tem doença quando é a hora de trabalhar. Então tem coisa, minha gente, que a gente tem que pregar a palavra. Paulo não ficou, mas e se eles acharem? Não, ele falou assim, eu não me propus saber nada entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Preguei o evangelho, nu e cru, curto e grosso eu fui com vocês, eu anunciei o evangelho, e eu estive convosco, olha que bonito isso, em fraqueza, em temor, em grande tremor. O apóstolo Paulo não era aquele pastor que tentava mostrar que ele era perfeito, que a vida dele era linda e maravilhosa, porque esse foi um tempo difícil na vida dele. Ele conta na 2ª carta que ele desesperançou da vida numa situação que ele enfrentou lá na Ásia. Então ele não ficava tentando mostrar que ele era melhor que todo mundo, que ele era um super pastor. Não, ele disse, olha, eu fui aí, eu estava em fraqueza, em temor, em grande temor, por questões que você pode ler depois em Atos 18,
ele conta com mais detalhes do que ele passava. Versículo 4. A minha pregação e a minha palavra, ou a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mais uma vez, eu não usei eloquência, eu não usei filosofia, eu não quis convencer vocês pelo meu discurso, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí eu falo a você e aos meus caros pastores, colegas de ministério, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, beberão coisa mortífera, não lhes fará dano algum, falarão novas línguas, aludindo ao batismo com o Espírito Santo, e imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não tem como ser genuína pregação do Evangelho se não tiver manifestação do poder. Isso é palavra de Jesus, eu não tenho nada com essa história. Eu ficaria perturbado, Fernando Pereira de Albuquerque, se eu pregasse o Evangelho e não acontecesse, como a gente conta todos os dias aqui, os milagres, os sinais, as maravilhas. Nós vamos fazer visitas e os demônios se manifestam. Pastor, eu frequento um lugar que é bacana, o pastor prega bem, tem boa música. Aliás, hoje o que vale é a música, né? O show é pirotecnia. Bom, eu falo bastante, não vou comentar hoje. Mas tem boa música, o louvor é 10. Eu me sinto num show do Paul McCartney na minha igreja. Mas olha, eu me sinto lá no show do Elvis Presley, porque é tudo, o som, a performance. Eles fazem até aquele negocinho assim que o Elvis fazia, é muito bacana. Mas pastor, não tem cura, não tem libertação, não tem, pois é. Não tem. As pessoas ficam endemoniadas. O que eu já fiz libertação aqui na nossa sede estadual, de pessoas das maiores igrejas evangélicas aqui de Curitiba, que eram até pessoas que tinham cargos nessas igrejas e que vinham para pedir oração e manifestavam com os piores demônios que você possa imaginar, mas não está no gibi. Tem que ter o poder, meu. Nós que pregamos o Evangelho, temos que falar, Senhor, não, eu não quero. Porque aqui está dito, ó, para que a vossa fé não se apoie à sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Poder, claro, para a salvação. Primeira obra é a obra da salvação. Tem que ter conversão. Não tem conversão, nós estamos falando coisa errada. A pessoa vem na nossa igreja, ouve, não aprende, tem alguma coisa errada. Mas também tem que ter cura divina, tem que ter libertação. Por quê? Porque no ministério de Jesus tinha, no ministério dos apóstolos tinha, e no nosso é obrigado a ter. Ah, pastor, aqui não tem, então tem alguma coisa errada. Você come uma comida que não te alimenta, tem alguma coisa errada no preparo daquela comida. Você tem que discernir, você tem que acordar. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. E é bem a que eu comentei outro dia com o pastor Leandro, porque nós temos aqui a sabedoria do mundo, a filosofia e os príncipes desse mundo que se aniquilam, as ideologias. Olha, só olhar o nosso país, as ideologias do Brasil é um comendo o outro nesse país. Quem estava preso ontem agora está solto, está mandando prender os que mandaram prender os outros. O Brasil pelo menos a gente se diverte, eu me divirto, eu acho muito divertido, né? Quem estava preso está solto, está mandando prender, quem mandou prender e que agora está solto, mas que vai ficar preso depois. E é assim que tem sido. E os príncipes deste mundo se aniquilam. É assim mesmo, também já está dito pelas Escrituras. Um vai comer o outro e ambos vão, se não se converterem, vão parar no inferno.
e pode frequentar a igreja e tudo, não tem problema. Vai para o inferno junto com a igreja. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Nunca. E hoje continuam lutando. Hoje a grande luta, não importa se é da direita ou da esquerda, se é da filosofia, da sabedoria humana, a grande luta do mundo, orquestrada pelo seu pai, o pai da mentira, Satanás, o pai desse sistema, o pai de todos que estão debaixo desse sistema, é contra o Cristo de Deus. Louvado seja o Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja verdadeira, nunca prevalecerão. Mas a luta continua, o embate continua, a perseguição continua. A serpente, como está profetizado, fará até o final dos séculos guerra à semente da mulher. Isso está dito no Apocalipse. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, o grande ponto da conversão para mim é quando você ama a Deus e o seu próximo. O João usa essa prova real, essa prova dos 9, para saber se uma pessoa é convertida ou não. Porque a grande evidência da conversão, do novo nascimento, é o amor que essa pessoa terá a Deus e pelo seu semelhante. É o amor. Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando nós amamos a Deus, nós temos um grande indício da nossa salvação. Quando nós amamos o nosso irmão, nós temos o grande indício da salvação. Aí sim. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Mais uma evidência, tem um Espírito. E você tem o amor porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo derrama o amor dentro dos nossos corações. Porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Nós ficamos em conexão com Deus através do Espírito Santo. Nesse sentido, Paulo apresenta o Espírito Santo como um canal que me liga a Deus, que liga o meu coração às minhas profundezas, às profundezas de Deus, e traz para mim, esse é o rio de água viva, esse é o rio do Salmo 46, que alegra a cidade, que sai lá do trono de Deus e que vem diretamente ao meu coração. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus lá em João 7,37, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isso dizia ele do Espírito Santo que receberiam aqueles que nele crescem. Você tem essa obra do Espírito Santo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aí vem a compreensão. Aí você está num lugar, numa igreja, numa denominação, com as características que a gente já comentou aqui, não dá tempo de se aprofundar muito, mas você tem o testemunho do Espírito Santo que você está onde você deve estar. Seus olhos se abriram, você conheceu a palavra, você é ministrado pelo próprio Espírito de Deus, você é cheio de amor de Deus dentro do teu coração, cheio de graça, cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de boas obras. Não é perfeito e possivelmente nunca atingirá a perfeição estando aqui. Mas você sabe que aquele que é perfeito está dentro de você e que está trabalhando, porque quem começou em você uma boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Você sabe disso.
as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Olha o Paulo como ele enfatiza, gente, não é sabedoria humana, não é ideologia política, não é filosofia, é poder de Deus, é evangelho, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, não nascido de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, mais uma evidência do novo nascimento, que essa pessoa é espiritual, ela entende coisas espirituais, ela compreende agora aquilo que para ela era oculto, discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja era que eles entendessem. Por que eles tinham sido ensinados daquela maneira? Por que eles tinham sido doutrinados daquela maneira? Por que Paulo orava para os enfermos serem curados? Por que ele expulsava os demônios? Por que ele clamava para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo? Bom, essa igreja, a igreja onde mais os dons espirituais se manifestavam. Praticamente tudo que se sabe sobre dons espirituais com alguma profundidade, sabe-se por causa do que Paulo escreveu a essa igreja, contando acerca dela e o que acontecia nela. Então, ali havia o testemunho do Evangelho, porque o poder de Deus se manifestava. Se manifestavam curas, se manifestavam libertações, se manifestavam dons espirituais. O Espírito Santo, apesar de carnalidade deles, que ele vai apontar e não vai deixar em branco, mas o Espírito Santo tinha liberdade para agir naquelas pessoas, para convencê-las, para ensiná-las, para exortá-las, para dirigi-las pelo coração. E a minha preocupação com você é a mesma de Paulo, que você esteja no caminho certo, que você esteja no lugar certo. E como que eu vou saber? Confronte com as Escrituras. Quanto mais você lê esse livro, mais repertório você terá para fazer uma análise completa. E aí, claro, depois você terá de tomar uma decisão, porque se você está num lugar que não está em concordância com a palavra, às vezes até confrontando a palavra de Deus afirma algo e aí faz diferente, possivelmente você vai ter que aí ter coragem para, como dizia no programa de sábado, pegar o seu banquinho e sair de fininho. Ninguém nem vai saber quando você sair. Mas você vai precisar tomar uma decisão pela tua salvação. Pela tua salvação. Eu poderia falar de religiões, inclusive, mas eu procuro ser polido aqui. Leia esse livro. Nós estamos tratando da tua salvação, da coisa mais importante que existe, que é a tua salvação, é o teu destino eterno, é onde você passará a tua eternidade. Então, busque pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém?